Bem-vindo a todos! Meu nome é Felipe Braga e eu vou falar um pouco sobre tecnologia de sequenciamento de nova geração. Antes de começar, quero agradecer aí a organização do Congresso Brasileiro de Biologia Molecular pelo convite de fazer essa apresentação e parabenizar aí pelo primeiro congresso online aí, que espero que vá levar conhecimento para muita gente, que a gente tem aí carência no Brasil de conhecimento, né? Então, muito legal. Eu vou falar então um pouco do que é o sequenciamento genômico, em seguida falar o que nós podemos sequenciar e fazer alguns comentários em cima deles e concluir com o que é o projeto Genoma Humano. E em seguida vou falar das metodologias de sequenciamento e concluir com as tecnologias, os equipamentos de sequenciamento que a gente tem aí no mercado, né? Então vamos começar. O que é o sequenciamento genômico, né? É simplesmente o fato de a gente partir de uma molécula, de uma amostra biológica, né? De um DNA de uma amostra biológica e conseguir fazer com que o equipamento de sequenciamento converta isso num dado eletrônico que nos permita ordenar isso em uma fita e que a gente consiga montar o mais próximo possível da fita do organismo original. E no caso do DNA, então a gente tem os 4 nucleotídeos aqui que a gente vai ordenar nessas fitas, que é adenina, timina, citosina e guanina. E no caso do RNA, a gente tem aqui a adenina, a uracila no lugar da timina, a citosina e a guanina. Então, adenina, uracila, citosina e guanina. Então, dependendo da molécula que a gente estiver trabalhando, a gente vai ter uma molécula de timinouracila, se for o RNA. E o que nós podemos sequenciar? Então, a gente pode sequenciar o DNA, o RNA e também dá para sequenciar as proteínas, mas no sequenciamento de nova geração, o nosso foco é o ácido nucleico, então o DNA e o RNA. O DNA ele pode partir de amostras biológicas, vírus, bactérias, plantas. Então, se você tem uma célula que tem DNA, a gente pode partir desse DNA e sequenciá-lo. Por exemplo, também a gente tem o DNA mitocondrial, que também podemos sequenciar. Por outro lado, a gente também tem as moléculas de RNA, a gente pode também sequenciar elas, como o RNA mensageiro, o microRNA e daí por diante. Outra molécula bem recente, eu acho que não tem 7 anos, é o sequenciamento do DNA circulante e do RNA circulante. Então, sabe-se hoje que nós temos células que estão morrendo no corpo e elas estão jogando dentro da nossa circulação, né, na circulação sanguínea, essas moléculas e são chamadas DNA RNA circulante. Em alguns casos, isso é normal, como por exemplo, em uma gestação, onde nós sabemos que não só tem células do feto dentro da circulação da mãe, mas também tem DNA circulante. E a partir daí a gente pode fazer o teste pré-natal não invasivo, que é fazer um teste da análise do DNA do feto a partir de uma amostra de sangue da mãe e não de uma biópsia fetal. Uma biópsia fetal normalmente é feita da placenta, tá? E outra forma que a gente pode fazer também é o sequenciamento de células únicas que estão rolando ali dentro da circulação sanguínea também. É, no caso de câncer, né, a gente também tem células tumorais circulantes e a gente tem DNA tumoral circulante também, e que a gente pode fazer o teste que é chamado de biópsia líquida. Então, isso é um exemplo de algumas moléculas de ácido nucleico que nós podemos sequenciar a partir de diferentes amostras. Eu esqueci de comentar uma que é muito importante, que a gente pode também sequenciar molécula viral, né? Então a gente tem o SARS-CoV agora aí, que está acabando com a vida de todo mundo, né? Todo mundo em quarentena. A gente pode sequenciar a molécula viral, seja de um swab nasal, escarro, a gente pode tirar o ácido nucleico do vírus e sequenciar. Agora eu quero falar um pouco do projeto Genoma Humano, ou Human Genomic Project, que foi encabeçado pelo NID e iniciou em 1990. Nessa época, o sequenciamento de nova geração ainda
O próprio Sanger Sequencing, que é a primeira geração de sequenciamento, estava começando, e para conseguir fechar uns 3 bilhões de bases de sequenciamento, precisou um consórcio de muitos laboratórios e, como a gente pode ver aqui, 13 anos para sequenciar todo o genoma humano, né? Então era fragmento por fragmento, placa por placa, poço a poço, fazendo aí o sequenciamento disso. E não tinha ferramenta para montar isso aqui. Isso tudo foi sendo desenvolvido conforme isso foi feito. Ele iniciou em 90, né, 1º de outubro de 90, e 1º de outubro agora de 2020 teve aniversário de 30 anos do projeto Genoma Humano. E qual foi a importância, né? Porque quando você ouve pessoas que participaram do projeto Genoma Humano, tinha-se muitas dúvidas, né? Quando se concluiu o genoma também, falou, e agora? O que a gente faz com todo esse dado? E eu lembro que eu participei de uma palestra, eu assisti uma palestra, né? Que a conclusão era, ninguém sabia o que fazer, né? A visão assim de um estudante ali perdido no meio vendo aquilo. E, e no final das contas, todo esse empenho que ocorreu em cima de montar esse genoma humano transformou a ciência na biologia molecular do jeito que ela era feita. Porque não foi só o genoma humano que foi sequenciado completamente, outros organismos também tiveram seu genoma completo. E a forma com que eles faziam o sequenciamento e deixavam público, então tudo que era sequenciado nesse consórcio ficava público para o mundo inteiro utilizar. Isso permaneceu. Então, hoje, se você sequenciar um genoma, você sobe lá na NID, vai ficar referente a você. Se alguém usar aquele fragmento em alguma coisa, vai referenciar você no trabalho dele. Então, ainda assim, por mais que fique referenciado a você, o dado é público. E outro ponto que eu acho muito importante é que esse projeto abriu caminho para a medicina de precisão. Quem não sabe o que é medicina de precisão é a gente conseguir fazer o sequenciamento genômico, uma análise genômica específica num paciente. Isso vai dar informações de prognóstico, de projeção da doença e até um tratamento específico, personalizado, individualizado para essa pessoa, e por isso chama-se medicina de precisão. Você vai lá na genética, às vezes no SNP, né, numa mutação pontual, para decidir se vai dar um tratamento A ou B para um paciente. Então, o projeto Genoma Humano teve uma importância muito grande, não só em criar toda essa colaboração entre os laboratórios, que eu já vi pesquisadores falando que não existia nos Estados Unidos, começou a partir daí, e todos esses pontos que eu falei de evolução da biologia molecular. Sobre as metodologias, a gente divide em 2 grandes grupos. Um deles é a shotgun, e não é por acaso que tem uma carabina aqui. Quem não conhece, não está acostumado com arma, assusta. Mas ele tem vários tipos de cartucho. Um que tem uma bala só, que é tradicional, mas ele tem um outro cartucho que tem muitas bolinhas de chumbo dentro, e quando você atira, elas espalham. Então varre o que está na sua frente. E isso acaba sendo ali uma alegoria para o sequenciamento de shotgun, porque você vai pegar um genoma de um organismo, então imagina o genoma do humano, que tem 3 bilhões de bases, você fragmenta ele inteirinho e sai sequenciando tudo de uma vez randomicamente. Então, se você tem um organismo que não é conhecido ainda, que não foi montado o genoma, você pode fazer a tecnologia que a gente chama de de novo sequencing, que vem do latim, é o sequenciamento de algo novo, você vai montar esse genoma. Ou você pode fazer a tecnologia de ressequenciamento. E quando a gente vai fazer esse ressequenciamento, a gente vai comparar com um genoma referência, e o objetivo de fazer o genoma inteirinho, por exemplo, do humano de 3 bilhões de bases, é muitas vezes buscar alterações de ordem estrutural nesse indivíduo, né? Ou mesmo tentar fazer o máximo possível de descoberta. Outra forma de fazer isso é através do sequenciamento de alvos, ou target sequencing, em que você pode tanto fazer o exoma de uma espécie ou de um indivíduo, né, e aí você vai sequenciar todos os genes conhecidos daquela espécie ou indivíduo, ou você pode optar por fazer o sequenciamento de painéis, né? Então, por exemplo, você pode ter um painel de 5 genes focados em câncer de pulmão,
ou você pode ter um painel de 360 genes pan-câncer que vai servir para qualquer câncer. E aí tem todo um estudo por trás disso para saber quais genes escolher e quais vão ser acionáveis aí para ajudar o paciente na jornada dele. Agora, dentro das tecnologias de sequenciamento, eu gosto de dividir em 4 gerações. Dependendo do site que vocês estudarem, verem, buscarem, ou até o fabricante, talvez você veja uma diferença que eu vou explicar o porquê que eu gosto dessa divisão. Então, aqui a gente tem a primeira geração, né? Que a grande característica para mim é o fato de você ter uma placa aqui de 96 poços e você ter uma leitura por poço. Então, em uma corrida de uma placa dessa, você vai ter 96 fragmentos de DNA. Tá? E aqui a gente tem os dois grandes representantes, que é o mais tradicional de todos, existe até hoje, vai demorar para assumir, que é o Sanger Sequencing, e que foi feito o projeto Genoma Humano, e o Piromark, que é o primeiro pirosequenciamento, e que ele também tem placas de 24 amostras ou 96 e também faz um fragmento por poço. Né? Em seguida vem a segunda geração, que o grande salto foi o desempenho, foi o rendimento dessas máquinas. Então a gente partiu aqui de uma corrida com 96 fragmentos para, no caso do 454, 1 milhão de leituras. Né? Então, para ter uma ideia de grandeza, aquele projeto que levou 13 anos com Sanger Sequencing, com o 454 na sua maturidade, se não me falha a memória, 2 equipamentos em 3 meses fazia o mesmo resultado ou até melhor. O 454 foi o primeiro a ser lançado em 2004 e 2 anos depois a Illumina lançou o equipamento deles. Né? Então aqui o grande diferencial é não fazer mais na placa de 96 e sim em placas que permitem uma quantidade grande de fragmentos por corrida. E aqui a gente tem os principais players que são a 454, que já está descontinuada, Illumina, Thermo e a BGI, que é uma empresa chinesa. Para a terceira geração, o grande salto foi o fato de você não precisar mais amplificar o DNA e sim fazer o sequenciamento de uma amostra única. Então, mais para frente, eu vou comentar cada uma das tecnologias e eu vou mostrar que elas têm que fazer amplificação, aqui no caso da segunda geração, e aqui no caso da terceira geração, a gente tem um fragmento só sendo sequenciado. Tá? E o principal player aqui, o representante é a PacBio. Para a quarta geração, o grande salto, na minha visão, é o fato de você fazer o sequenciamento através do nanoporo e não mais utilizar, por exemplo, metodologias óticas, como, por exemplo, PacBio ou o próprio 454 Illumina. Ele vai utilizar a impedância aqui e o sistema eletrônico para fazer a identificação das bases. E, até onde eu sei, o único player no mercado, o representante Oxford Nanopore. Vamos ver um pouquinho cada um deles. Então, primeiramente, o Sanger Sequencing aqui. A gente vai ter o nosso template de DNA aqui e um primer de sequenciamento. E vamos fazer o que a gente chama de PCR terminal. Então, vai ter uma amplificação com nucleotídeos normais e nucleotídeos terminais marcados com fluorescência. Então, quando o ataque vai sintetizando a fita complementar do DNA, até incorporar acidentalmente um nucleotídeo terminal e vai ficar ali marcada a fluorescência. Então, no final da reação do PCR terminal, a gente vai ter vários fragmentos de tamanhos diferentes e tudo isso junto vai passar de uma vez só numa eletroforese de capilar aqui, e o laser vai identificar com precisão de uma base qual o tamanho dos fragmentos que estão passando. Então, como eles vão passar ordenados em tamanho, você vai ter a sequência no cromatograma, se não me falha a memória, a sequência dos DNAs. E aqui no Sanger Sequencing, a análise da sequência era manual e visual. A pessoa ia olhar fragmento por fragmento e ver qual que é o resultado e validar se tem mutação ou não. Já o Piromark, ele não faria a PCR antes do sequenciamento, né, do capilar, que ele vai ter os seus poços com o fragmento clonado ao redor de uma bit de sílica e o equipamento vai acrescentar numa sequência ordenada os nucleotídeos.
Então, primeiro ele acrescenta a adenina. Se a adenina for a próxima a ser incorporada, ela vai soltar um pirofosfato, que vai ser utilizado de substrato para luciferase quebrar uma luciferina, que é a proteína lá do vagalume, né? E vai emitir luz. E aí, se você tiver um homopolímero, vai ter mais um nucleotídeo produzindo o fosfato e produzindo luz, consequentemente, e a gente vai ter um pico maior mostrando aqui que seria um homopolímero. Tá? Isso aqui é uma reação bem interessante, porque no poço você tem sempre mais líquido sendo acrescentado por conta dos nucleotídeos, então essa reação ela não tem uma longevidade muito longa, os fragmentos desse equipamento eram curtos, em torno de 50, 60 bases, se não me falha a memória. E aí o 454, no equipamento de coração, ele foi o primeiro NGS de nova geração, né? O NGS de não, ficou perfeito, né? É o pleonasmo aqui no nome da metodologia. O DNA é fragmentado e amplificado clonalmente em volta de beads de sílica. Essas beads, por sua vez, vão ser separadas em micropós, que eles tinham 30 micrômetros de diâmetro. E essa placa vai ficar encaixada numa placa térmica e essa placa vai ser constantemente lavada com nucleotídeos, ordenadamente, então ACTG, por exemplo. E quando ocorre a incorporação, porque é o próximo nucleotídeo a ser incorporado, vai ter a mesma cascata de pirofosfato, né, pirossequenciamento, e vai ter a emissão de luz que nem a gente vê aqui num poço específico. Então, por exemplo, esse poço está bem clarinho aqui, está tendo incorporação do nucleotídeo, pode ser aqui uma adenina num exemplo, e esse poço que está aqui no meio, ele não está ocorrendo a incorporação. Tá? Ou pode ser um poço vazio também. Já a Illumina, você não vai ter minicopostos como o 454, mas você vai ter uma placa lisa cheia de primers ligados nela, e a gente vai espalhar os fragmentos de DNA sobre ela que vão se ligar aos primers. E aí sim a gente vai fazer o que chama-se reação de clusterização, que é simplesmente fazer uma amplificação clonal desse único fragmento nessa região. Então você vai ter ilhas de fragmentos clonados e o sequenciamento também vai se dar por síntese, só que os nucleotídeos estão marcados com fluorescência. Conforme ocorrer a incorporação desse nucleotídeo fluorescente, a máquina vai identificar e vai fazer a sequência ordenada desse DNA. E aqui na plataforma da Thermo, o Ion Torrent, ele é muito semelhante ao 454, mesmo porque foi o mesmo pesquisador que desenvolveu os dois, mas a diferença aqui é que não se utiliza a parte ótica, e sim com a incorporação de um nucleotídeo, a liberação de um hidrogênio que por sua vez é detectado aí com a diferença aí de eletricidade e é incorporado e identificado qual nucleotídeo foi incorporado. Então a placa é lavada por nucleotídeos em sequências, como o 454, e quando ocorre a incorporação de mais de um nucleotídeo por vez por conta de um homopolímero, você tem uma diferença aqui de eletricidade, você consegue através do equipamento identificar quantos nucleotídeos foram incorporados. Aqui no Pacific Bioscience, como eu falei, também conhecido como PacBio, ele vai fazer o sequenciamento por síntese de um fragmento por poço, sem a necessidade de amplificação, e também vai utilizar nucleotídeos marcados quando ocorrer a incorporação do nucleotídeo. Essa ataque está presa aqui na placa, e a placa tem um sistema óptico, ele vai fazer a luminosidade desse nucleotídeo incorporado, e você tem a fluorescência e a identificação de qual nucleotídeo foi sequenciado. E a gente tem a sequência também final. Né? Então aqui a gente tem um C, depois tem um A, que está aqui no gráfico e aí para frente. E por fim aqui, o último equipamento é o Oxford Nanopore, que é o primeiro equipamento utilizando o nanoporo num chip de computador para fazer o sequenciamento. Então vem o fita de DNA, a fita do DNA em fita simples vai passar no nanoporo, e aí através por impedância aqui ele consegue identificar a diferença dos nucleotídeos, como a gente tem nesse gráfico aqui, e aí através da diferença ele vai dizer qual nucleotídeo foi
incorporado, ok? E o legal desse equipamento é que ele é famoso por ser pequenininho, parece um pendrive, né? Eles têm equipamentos maiores, com maior rendimento, mas é muito coisa de filme de ficção científica isso aqui, né? Você tem um pendrive que faz sequenciamento de DNA e eles estão prometendo um que você liga no seu celular. E aí você sequencia e já faz análise no celular. Ansioso esperando para ver um treco desse. Agora eu terminei a minha apresentação e vocês vão continuar aí com a segunda parte da apresentação com a doutora Roberta Campos, falando aí sobre o fluxo de sequenciamento de nova geração, os preparos de biblioteca, o sequenciamento e algumas aplicações, como nós comentamos. Agradeço muito aí a todos. Quem quiser entrar em contato conosco, aqui tem os nossos dados. Visitem nosso site do projeto Papo de NGS, que o objetivo é fazer a divulgação, trazer esse tipo de conhecimento aí para o público em geral. Muito obrigado e até mais.